E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, verso de número 5. Evangelho de João, capítulo 2, verso de número 5. Apenas o versículo 5. Todos que acharam, digam amém. O texto vai estar projetado aqui. Aleluia. Eu não iria pedir para você levantar, mas já que vocês levantaram, louvado seja Deus. João 2, verso 5, diz assim a palavra do Senhor, que vive e reina para sempre. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Amém? Eu vou ler e você vai repetir comigo. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Mais uma vez, a sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos aqui? Aplauda o Senhor por essa palavra então. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso. Nós agora estamos diante da Tua palavra que foi lida, Senhor. E a Tua palavra é fiel e verdadeira. Que nesse momento, Senhor, o Teu Espírito venha ministrar ao coração da Tua igreja. Senhor, que o nosso coração hoje seja uma terra fértil. Senhor, nesse culto, Senhor, Pai amado, de celebração a Ti, a grande festa no céu hoje. Senhor, nesse culto, ó Deus amado, onde nós também celebramos a família, que nesse momento todos os inimigos da família sejam paralisados, sejam mandados para onde o Senhor determinar, porque somente o Teu Espírito tem liberdade. Te apresento também as chaves desse veículo, Senhor. Abençoe a vida dos Seus filhos no uso desse bem. Livra de toda cilada, de todo laço do passarinheiro. Guarda a entrada, guarda a saída. Senhor, que esse veículo seja uma grande bênção na vida desta família. Para a glória do Teu nome nós oramos em nome de Jesus. E a Tua igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Sente-se, por favor, sente-se dando glória. Ah não, ficou fraco. Sente-se dando glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero muito rápido compartilhar com você esse texto, pois nós vamos ministrar e celebrar a ceia do Senhor. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 2, que vai do verso 1 ao verso 12, fala da experiência que os discípulos, muitas pessoas, mas principalmente uma família recém-formada, teve e viveu com Jesus dentro de uma casa. O ministério de Jesus, já foi dito aqui por muitas vezes, o ministério de Jesus começa dentro de uma casa. O ministério de Jesus começa num casamento. Jesus, ele é batizado por João Batista, e ele vai para uma cidade, para uma vila chamada Caná, que ficava na Galileia, e Jesus então, ele recebe um convite. Perceba que Jesus não é intrusão, irmão. Jesus, ele não chega de penetra na vida de ninguém. Jesus não invade a vida de ninguém. Sabe, o poder de Deus para operar na nossa vida precisa ser desejado. Nós precisamos querer, precisamos abrir a oportunidade. Às vezes as pessoas ficam lamentando, mas não abrem a oportunidade para Deus agir. Não abrem a porta da casa para Deus atuar. Então essa família, esse casal, eles promovem uma celebração de casamento. E antecipadamente eles convidam Jesus para ir naquele casamento. E a festa está indo bem, até que você conhece o texto, até que acaba o vinho daquela festa. Isso seria um grande problema, por ser uma festa de casamento de duas famílias judaicas. Seria um problema muito grande, por causa da honra. Sabe, que eles deveriam manter, ou a desonra que aquilo iria proporcionar. Ou seja, aquela família recém-formada, ela já começa a viver uma crise. Uma crise que eles poderiam levar dali para frente, e poderia, sim, destruir a vida deles com relação àquela comunidade, porque o noivo teria que devolver o dote. Aquela noiva, sabe, cairia em descrédito, em vergonha. Para que ela pudesse casar de novo, seria muito complicado. Muitas coisas deveriam ser feitas. As duas famílias ficariam envergonhadas na comunidade. Então aquilo era um problema muito grande.
Para algumas pessoas, hoje nós olhando isso aqui, a gente pode achar assim, nossa, só porque acabou o vinho, aquele problema, o problema do outro nunca vai ser grande para nós, irmão. O teu problema nunca vai ser grande o suficiente para quem está de fora, para quem não está vivendo o problema. Só sabe o tamanho do problema quem está passando por ele. Só sabe o tamanho da luta quem está lutando, aquela luta. Então, aquele casal, aquela família, sabia o tamanho do problema que eles iriam viver. Então, eles convidam Jesus para aquela festa. Jesus, então, ele fica sabendo que o vinho acabou e sabendo o que aconteceria. Ele chama os serviçais e pede para aqueles serviçais fazerem uma determinada coisa. Maria, sua mãe, que também estava naquele casamento, olha para os serviçais e para a turma que estava ao redor e diz assim: fazei tudo conforme ele vos disser. Fazei tudo o que ele disser a vocês para fazer. É esse o segredo. Esses irmãos desceram as águas hoje. Eles vão começar a caminhada deles com Cristo hoje. É uma caminhada de desafio. Caminhar com Jesus é desafiador. Sempre foi, é e sempre vai ser. É por isso que o Evangelho, ele é para gente corajosa. É gente que está disposta a abrir mão, a renunciar o que é preciso renunciar, por amor à sua alma, por amor à sua salvação. O próprio Jesus, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós entendemos isso que Jesus está dizendo, nós vamos passar pelas aflições da vida. Muitas delas vão doer, irmãos. Muitas delas vão nos fazer sofrer. Muitas delas vão nos trazer uma série de preocupações, como aquela família estava vivendo ali, iria viver dali para frente se alguma coisa não fosse feita. Mas Jesus vai dizer: tenham bom ânimo, tenham coragem. Entenda, a cultura de mundo que nós vivemos hoje, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele está morto, corrompido, sabe? Satanás corrompeu esse mundo em todas as suas esferas. Então, viver por si só é desafiador. Mas se alguém tem Jesus junto a si, se alguém tem Jesus dentro da sua casa, quando a crise chega, no mínimo, essa pessoa vai receber uma direção. Quando a crise chega, quando o problema bate na porta, quando o vento sopra, e eu já falei dos dois ventos de Deus aqui, quando isso acontece, essa pessoa, no mínimo, ela vai receber uma direção de Deus. Olha como é precioso ter Jesus dentro de casa. Olha como é precioso ter Jesus dentro do coração. Uma pessoa, quando não tem Jesus dentro da sua casa, ela vai buscar conselho em quem? Ela vai buscar conselho nos parentes. Não estou dizendo que tem nada errado nisso. Ela vai buscar conselho, amigos em pessoas próximas. Não estou dizendo que tem nada errado nisso. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: cuidado com quem você vai se aconselhar. Cuidado com quem você vai buscar direção diante de um problema, de uma crise dentro da sua casa. Cuidado, sabe, a quem você vai buscar, sabe, socorro, para socorrer você num tempo difícil. Quantas pessoas amplificaram o seu problema? Quantas pessoas multiplicaram o seu problema porque foram mal aconselhadas? E normalmente, algumas pessoas vão nos aconselhar com base naquilo que nós queremos ouvir. Por quê, pastor? Porque as pessoas não querem nos desagradar. Porque as pessoas não querem perder a nossa amizade. E você quer perder a amizade de alguém, basta você olhar no olho e falar a verdade para ele. Basta você olhar no olho e falar a verdade para ela. É por isso que muitas pessoas vão buscar conselhos com quem está próximo, com pessoas que batem nas costas, e se esquecem que o conselho mais valioso a se receber é aquele que vem do alto, é aquele que nós buscamos em Cristo Jesus. Hoje, nós, sabe, muitas pessoas estão aí vivendo, sabe, com base em conselhos em livros de autoajuda. Não estou dizendo que tem nada errado nisso. Ei, mas posso dizer uma coisa para você? Começa a trocar os livros de autoajuda e as frases de efeito de autoajuda pela ajuda do alto. Começa a buscar, sabe, ajuda e conselho na palavra de Deus. Querido, há um livro na Bíblia, depois de Salmos, chamado Provérbios. Todo ele, se não pelo menos 80% do livro do Provérbios, fala do valor da sabedoria, fala de como é precioso ter bons conselheiros, fala de como é mais valioso que o ouro e com a prata
ter sabedoria dentro da casa. Pensa se não foi sábio aquele casal trazer Jesus para a festa de casamento. A gente nunca acha que vai precisar. Eu costumo dizer que às vezes é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Às vezes a gente está assim, nossa, eu tenho isso há tanto tempo. É igual seguro de carro, irmão. É igual plano de saúde. Quem quer usar plano de saúde? Eu não é. Mas às vezes é melhor ter e não precisar do que numa eventual problema grave precisar e não ter. É igual seguro de carro. É melhor você ter e nunca usar, pagar sem usar, do que um dia você precisar e não ter para usar. Só que Jesus é assim, eu precisando ou não precisando, segundo a minha ótica, porque eu sempre vou ser dependente da bondade de Deus. Você vai sempre ser dependente da bondade de Deus. E coisa boa é ter Jesus dentro de casa. Coisa boa é ter a presença de Deus lá. Coisa boa é ter Jesus no lugar de honra. Jesus, ele não entrou de penetra naquela casa, pastor. Peraí, mas como é que isso funciona? Uai, Apocalipse 3:20, eu te provo que, eita glória, vou correr aqui, eu te provo que Jesus não entra de penetra, nem na vida, nem na casa de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus pode estar vendo o pau quebrar dentro da casa. Jesus pode estar vendo o diabo fazer arruaça dentro da casa. Jesus pode estar vendo o casamento ir para a falência dentro daquela casa. Jesus pode estar vendo os filhos irem de mal a pior dentro daquela casa. Jesus pode estar vendo a doença corroendo, sabe, consumindo as desordens de todos os níveis, acabando com aquela família. Mas ele está dizendo, ei, eu estou aqui do lado de fora, mas eu estou batendo, eu não vou entrar de penetra na sua vida. Quem entra de penetra é o inimigo da sua alma. Agora, para mim entrar, tu tem que deixar, sabe por quê? Porque quem deixa Jesus entrar, quer receber Jesus, e quem quer receber Jesus, está pronto para milagre. Não é como aquela pessoa que só vai buscar Jesus quando a coisa aperta. Então aquela família está vivendo uma crise. Eu não sei se de repente, talvez haja alguém aqui hoje passando uma luta dentro de casa, ou passando uma luta interna, com o coração aí queimando, sabe, lamentando algumas coisas, falando, meu Deus, e agora? Meu Deus, o que eu faço? Senhor, eu já fiz de tudo. Oh, meu irmão, a única vantagem de ter feito de tudo e não ter conseguido nada é porque tem um. A gente começa a entender que só há um que pode fazer aquilo que eu não posso, que só tem um que pode alcançar onde a minha mão não alcança, só tem um que pode ir aonde os meus pés não podem ir, só tem um que vai me dizer o que ninguém vai me dizer, só tem um, sabe, que vai se colocar entre mim e o inimigo da minha alma, coisa que ninguém vai fazer. A única vantagem de chegar em um momento da vida e falar assim, eu não sei mais o que fazer, aí o Espírito de Deus te leva lá no livro de Salmo, aí você vai ler assim, eleva os meus olhos para o monte, e me pergunto, de onde me virá o socorro? Eita glória, eleva os meus olhos para o monte, porque antes de elevar os olhos para o monte, eu estava olhando para um lado, eu estava olhando para o outro, eu estava olhando para frente, eu estava olhando para trás, eu estava buscando aqui, eu estava buscando ali, eu estava buscando acolá, eu estava tentando dar jeitinho aqui, ei, cansou de dar jeitinho, estava dando jeitinho acolá, até que muitas pessoas dizem assim, eu me encontrei no fundo do poço, e agora o que é que eu faço? Oh, o fundo do poço às vezes é bom, irmão, o fundo do poço às vezes é bom, sabe por quê? Porque quem chega no fundo do poço quer sair dele, e para sair do poço só tem um lugar para olhar, que é para cima. Eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais o que fazer. Então aquele casal, eles estavam lá para resolver uma crise, só que eles tinham trazido Jesus para dentro da casa. Quando Jesus chega, as coisas começam a tomar forma. Quando Jesus chega, Jesus ele não vai pensar no que ele vai fazer na minha e na tua vida. Jesus ele não vai pensar, peraí, deixa eu pensar o que eu vou fazer na vida dele agora. Não, querido, ele já tem um plano. Olha para quem está do teu lado e diz assim, Jesus tem um plano. Ele tem um plano. Pastor, me prova na Bíblia. Provo, Jeremias 29:11, porque sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos bons
e não maus, para vos dar uma esperança e um futuro. Quem acha que é dono da própria vida, ei, um dia, ou vai acabar falido, falida, quebrado, quebrada, numa cadeira como essa, num culto como esse, que aliás é o lugar que deve estar, ou na pedra gelada, sabe, de um necrotério, ou debaixo da terra, num leito de hospital, ou atrás das grades, irmãos. Sabe, quem acha que pode cuidar da própria vida, um dia se perde, mas coisa boa é entregar o controle da nossa vida a Cristo, coisa boa é entregar o controle da nossa história para Jesus. Por quê? Porque não tem vida torta que Jesus não endireite, não tem casamento torto que Jesus não endireite, não tem ninguém perdido que Jesus não ache, não tem crise instalada que Jesus não mude. Então aquela família está lá vivendo uma crise, e eles tinham convidado Jesus, sem eles saberem, eita glória, o noivo nem estava sabendo, mas Jesus já estava agindo. Ei, de repente Jesus já está agindo aí, tu nem sabe, hein? De repente Jesus já está mexendo aí os pauzinhos dele, você nem está sabendo. Os noivos nem estavam sabendo de nada, e Jesus já está lá conversando com os serviçais, falando com a mãe dele. A mãe dele fala assim, ó, façam tudo o que ele vos disser. E aí é que está o segredo, irmão. O segredo não está só em trazer, eita glória, em trazer Jesus para dentro de casa, porque muita gente de repente sai daqui hoje, Jesus, eu vou te levar para minha casa, mas chega em casa, coloca Jesus em cima da prateleira, chega em casa, coloca Jesus num lugarzinho, no cantinho, para acionar quando for necessário, sabe, igual quando está com dor de cabeça, vai lá e pega o remédio, sabe, coloca Jesus num cantinho lá. Não, meu irmão, não, Jesus tem que estar no lugar de honra, Jesus tem que estar naquele lugar que é dele. Por que que a casa de Abinadab não muda com a arca do concerto, com a arca da aliança, que era a presença de Deus, que ficou 20 anos dentro da casa dele? Quando a arca foi recuperada, 20 anos dentro da casa de Abinadab, sacerdote, os filhos tudo crente, uma casa de crente, não muda nada. 20 anos, irmão, não é possível que não tenha um testemunho para dar. 20 anos, não é possível que pode olhar para alguém e falar, ei, faz assim, porque Deus pode, ó, se posiciona dessa maneira, porque olha, eu tenho experiência com Deus dentro da minha casa, olha, faz assim, dessa forma, faz o que Ele está dizendo, e o negócio vai mudar, sabe, deixa Deus entrar lá. A arca, 20 anos na casa de Abinadab, a Bíblia diz, sabe, que não mudou nada, está igual a casa de muita gente. Você chega lá, a televisão está lá no YouTube, aquele louvor abençoado, sabe, a Bíblia está aberta no Salmo 91, eita glória, tu fala, meu Deus, aqui tem fogo, aqui tem crente, aqui tem homem de Deus, tem mulher de Deus, aí tem aquele quadro na parede, posso todas as coisas daquele que me fortalece, eita glória, tu fala, rapaz, o negócio aqui é sério, até que chega o momento em que Jesus manda fazer alguma coisa, até chega o momento, igual aquele jovem, estou falando muito rápido, é por causa do tempo, até que chega aquele jovem, de Mateus 19, e diz, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus é simples, guarda os mandamentos. Ele diz, sou crente, meu pai é crente, minha mãe é crente, meus avós é crente, todo mundo é crente, eu sou crente desde a minha infância, não mato, não roubo, não faço nada de errado, sou crente, Jesus, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Só que Jesus sabia qual era o problema dele não era ele estar ou não estar dentro da sinagoga, o problema dele não era guardar ou não guardar o sábado. Jesus vai tocar onde ninguém toca. Jesus olha para ele e diz assim, muito bem. Jesus não fala para ele que está errado, Jesus fala que o que você está fazendo está certo, mas não adianta fazer o certo do jeito errado. Alô, você está aí? Olha para quem está do teu lado e fala assim, não adianta fazer o certo do jeito errado. Ué. Jesus fala, você está fazendo certo, menino, mas do jeito errado. Agora você pega, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois você vem e me segue, e você vai ter um tesouro no reino dos céus. Muitas pessoas querem Jesus, mas querem os tesouros da terra. Ah, você não entendeu não. Muitas pessoas querem Jesus, mas os tesouros que elas querem é o da terra. Querem as mãos de Jesus. Querem casa, querem carro, querem cura, querem dinheiro, querem carreira, querem empresa, querem casamento. Mas quando Jesus quer oferecer os pés, não quero não, Jesus, estou muito ocupado, eu estou com muito problema, eu estou com muita luta, eu estou muito fadigado, eu estou com muito trauma, eu tenho muito isso, eu tenho muito que Jesus não quer saber dos teus problemas Ele sabe, Ele quer saber se tu quer os pés dele, porque as mãos Ele já sabe que tu quer, que Ele quer saber se tu quer os pés.
O que Ele quer saber é se tu está disposto a pegar os pés dEle e ir com Ele. Então Jesus toca onde ninguém toca. Jesus não vai falar o que eu quero ouvir, nem o que tu quer ouvir. Ele não fala para os jovens. Se de repente aquele menino fosse perguntar para um dos discípulos, eles iam falar para ele: não, rapaz, glória a Deus, aleluia, vem com nós aqui, vamos para cima, pode trazer tudo que você tem e vamos embora. Não, meu irmão, não dá para andar com Jesus e arrastar esse mundo junto. Não dá para andar com Jesus e arrastar as coisas velhas desse mundo velho junto. Jesus diz: uma coisa te falta, pega, vende o que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem, a Bíblia diz que ele se entristece, vira as costas e vai embora. Então a questão não é ter Jesus em casa, é se eu estou fazendo ou não estou fazendo o que Ele está mandando. Ei, você está fazendo o que Jesus está mandando? Porque vir para um culto de domingo como esse, até o diabo vem, irmão. Estou falando sério, vem mesmo. Quantas pessoas já caíram possessas num culto de domingo como esse aqui, igreja lotada, irmão? Quantas? Então o diabo também é domingueiro de culto. O diabo também gosta de culto de domingo. Mas o diabo não gosta de monte, não gosta de jejum, não gosta de oração, não gosta de palavra, não gosta de concerto, não gosta de obediência, não gosta de santidade. O diabo não gosta disso. Não gosta de manifestação. O diabo não gosta disso. Culto de domingo? Ele gosta. Então, quando a crise se instala e Jesus chega, eles não estão nem sabendo, mas Jesus já está operando. Eu creio que hoje tem pessoas aqui, em nome de Jesus, que não está nem sabendo, mas Jesus já está operando. A mãe olha e fala assim: façam o que Ele vos disser. O segredo está em fazer o que Jesus manda. Segundo, aquela casa, em um momento daquela festa, acaba o vinho. O vinho, motivo de alegria da festa, de celebração da festa, de regozijo pela vida dos noivos na festa. Acabou o vinho, na prática acabou a alegria. Mas o interessante é que naquele momento, quando a crise chega, a casa não tinha vinho, mas tinha Jesus. O que adianta ter vinho e não ter Jesus? Uma hora o vinho ia acabar. E detalhe, deixa eu dar um pulinho no texto. Quando o mestre Sala prova o vinho, chama o noivo que nem sabia o que estava acontecendo, e diz assim: muitos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, colocam o pior, que não vai fazer a menor diferença. O povo já bebeu bastante, colocam o pior, mas tu não, guardaste o melhor para agora. O que eu aprendo com isso? Se aquela festa tivesse só vinho e não tivesse Jesus, o vinho bom ia ser colocado logo de início. Indo para o final da festa, o vinho ruim. Já estava todo mundo farto de beber vinho, não ia fazer a menor diferença para eles. A vida de muita gente é assim: começa tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo é só flores, mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e o pior se manifesta. O pior se manifesta, uma hora vai se manifestar. Uma hora vai acontecer. A diferença de Jesus estar na casa é que, quando aquilo que no conceito deles era bom, passa, e Jesus estava quietinho lá, quando houve a necessidade de Jesus se manifesta, aquilo que era bom fica melhor. Aquilo que era bom fica melhor. A tua vida é boa, meu irmão? Tua vida é boa, minha irmã? Com Jesus fica melhor. Teu casamento é bom, meu irmão? Teu casamento é bom, minha irmã? Com Jesus fica melhor. Como é que está esse coraçãozão aí? Tá bom, pastor, fica melhor. Como é que está essa tua... Tá bom, pastor, fica melhor ainda. Porque com Jesus, se Jesus estiver dentro da casa, eu fizer tudo o que Ele me disser, Ele vai fazer com que aquilo que é bom fique melhor. E se em algum momento, por falha minha, desandar, por quê? Porque o vinho acaba, repita comigo, o vinho acabou, porque o noivo foi negligente. Porque como é que pode uma festa com 7 dias acabar o vinho, né, do dia para o outro assim? Muita gente é assim, negligente e irresponsável com a própria vida. E acha que o vinho bom, o vinho novo vai durar para sempre.
Não seja responsável com a tua alma. Não seja responsável, eu não posso ser responsável com a minha salvação. Eu não posso ser, irmão, porque uma hora a conta vai chegar. A conta para aquele casal de noivos chegou. A negligência, a displicência deles, sabe, quase custou caro, quase custou a família. Cuidado, meu irmão, porque de repente a tua displicência vai custar a tua casa. A tua displicência vai custar a tua família. A tua displicência vai custar a tua alma. Cuidado, irmã, porque o preço a ser cobrado pode ser caro. A displicência daquele casal de noivos quase arruinou tudo. Jesus então chega e muda. Querido, dê atenção hoje para aquilo que precisa de atenção. Que área da minha vida que eu preciso dar atenção hoje? Que área, talvez na tua vida, que você precisa cuidar hoje? Olhar um pouquinho mais de perto, ter um pouco mais de cuidado. Que área hoje talvez você precise de um socorro, de uma ajuda? Veja que quando Pedro, ele se depara com Jesus no meio daquela tempestade, e ele olha e fala assim: se é tu, me deixa de ter contigo. Jesus fala: ué, vem. Pedro era um homem, foi nascido, criado no mar, era pescador, conhecia todas as nuances de mau tempo, de tempestade, correntes de retorno, maré refratária, tudo isso Pedro conhecia bem, era um homem do mar. Mas naquele dia ele começa a andar sobre as águas, de repente ele tira os olhos de Jesus, começa a afundar. E aí ele clama, ele grita: Senhor, socorre-me. Ei, por mais habilidoso que você possa ser, por mais capaz que você possa ser, por mais coragem, disposição que você possa ter, eu quero dizer para você, uma hora tu vai precisar de Jesus. Uma hora tu vai ter, eu vou ter, eu tive que pedir socorro uma hora essa pessoa tem que pedir socorro, uma hora o Senhor sabe aonde nos quebra, irmão. Então aquela casa, e eu encerro aqui para nós entrarmos nesse momento da ceia, não tinha vinho, mas tinha Jesus. Hoje talvez possa estar faltando vinho aí, mas se você tiver convidado Jesus, ou se você convidar Jesus para essa grande aventura que é viver, se no momento o vinho acabar, o vinho pode até faltar, mas Jesus vai estar lá. A alegria pode até fugir de você em algum momento, mas o dono da alegria vai estar lá. Aquela casa estava cheia de convidados, gente importante, as duas famílias, amigos, autoridades da cidade, porque para fazer uma festa nesse nível aí não era qualquer um não. Então tinha muita gente importante lá, mas nenhuma dessas pessoas eram capazes de fazer o que aquela família precisava. Por mais amigos que eu e você possamos ter, por mais próximos que sejamos da nossa família, pessoas boas que têm boa intenção, tem coisas que somente Jesus vai fazer, e isso Ele permite para revelar a mim e a você, que somente Ele é Deus, que somente Ele pode fazer. Mas eu preciso deixar Jesus entrar, eu preciso convidar Jesus para a minha festa de casamento, eu preciso convidar Jesus para morar dentro da minha casa, eu preciso convidar Jesus para ocupar um lugar especial. E quando eu mais precisar, eu não vou estar nem sabendo, mas o meu Deus já vai estar operando. Você não vai estar nem sabendo, mas o teu Deus vai estar operando. Quando você menos esperar, alguém vai te chamar, como chamaram o noivo: rapaz, venha cá, por favor. Mestre de sala olha para ele e fala: rapaz, todo mundo põe primeiro o vinho bom, rapaz, e depois de terem bebido fartamente, põe-se o inferior, mas tu não, tu guardaste o melhor para agora. Olha a notícia que o homem recebe. De repente já estava sabendo do problema do vinho, e fala: e agora, meu Deus do céu, e agora, o que vai acontecer? O homem já preocupado, de repente alguém chama ele: ei, deixa eu dizer para você, de repente hoje você entrou aqui pensando nisso: meu Deus, amanhã, meu Deus, essa semana, como vai ser? Ó Senhor, aflição da minha alma, e agora? Ei, quem sabe, ó, terminando esse culto, alguém vai chamar você. Quem sabe, ó, durante a semana esse telefone vai tocar. Quem sabe, ó, durante essa semana alguém vai bater lá na tua porta. Quem sabe aquele e-mail não vai chegar. Quem sabe alguém não vai falar assim: ó, estão chamando você. E quando você chegar lá, você vai ficar surpreso, vai se deparar com Jesus e vai ver que algo aconteceu. Jesus fala assim: olha, enchei essas talhas de água.
O que tinha dentro da talha? O que tinha dentro das talhas? Eram vasilhames grandes. O que tinha lá? Então significa que o milagre só aconteceu, vamos lá, primeiro porque eles convidaram Jesus. Segundo, porque Jesus estava na casa. Terceiro, porque eles se dispuseram a ouvir o que Jesus disse. E quarto, porque Jesus tinha o que usar para o milagre. Não ia ter vinho se não tivesse água. O que eu aprendo com isso? Que ambiente de milagre a gente prepara, irmão. Ambiente de milagre eu vou preparar. Se não tivesse água, eu acredito que Jesus faria outra coisa. Mas não ia faltar vinho. Mas tinha água. De repente você não tem vinho aí, mas tem água. E o que a água aponta para nós? Dentro da palavra de Deus, a presença do Espírito. Às vezes a minha fé pode estar lá embaixo, às vezes teu coração pode estar aí, ó, batendo devagarzinho, aquele desânimo, sabe, desencorajado, desencorajada. Ah, meu irmão, se esse pavio estiver apenas fumegando, o Espírito de Deus vem, o fogo pega de novo. Se o Espírito de Deus for presente na tua vida, quando Deus, em Ezequiel 37, leva Ezequiel naquele vale de ossos secos e dá a visão para ele daquele cemitério, o Senhor pergunta: filho do homem, porventura esses ossos podem reviver? Senhor, eu não sei, mas tu sabe. Tudo que o diabo quer é que você sentencie a tua vida. Fala assim: isso aqui é assim mesmo. Na minha família era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, as coisas eram assim, sempre foi assim. Tudo que o diabo quer é um meio legal de perpetuar essa situação. Não assuma a responsabilidade de sentenciar essa causa. Tu pode até ter sido causador dela. Tu pode até ter sido a causadora, facilitadora, o facilitador disso aí. Mas não assuma a responsabilidade de sentenciar. Diga: Senhor, eu sei porque eu estou passando esse processo. Mas eu também sei, Senhor, que se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar. Que se o Senhor quiser, o Senhor pode virar esse cativeiro. Aí a voz de Deus vem a Ezequiel e diz assim: filho do homem, profetiza ao Espírito. Profetiza sobre esses ossos e diga: Espírito de Deus, sopra dos quatro cantos e entra nesses mortos para que viva. A Bíblia diz que de repente começou a soprar um som de um vento soprando e cada osso se juntando ao seu osso. Ei, eu quero dizer para você que se tiver a presença do Espírito de Deus, um osso pode estar até distante do outro, ou seja, pode ser um cemitério sequíssimo, mas por causa da presença de Deus as coisas começam a tomar forma de novo. O diabo pode até ter deformado, o diabo, as circunstâncias, as decisões erradas, a dureza do coração, a falta de fé, podem até ter deformado isso daí. Mas se você empenhar teu coração a declarar: Senhor, pela tua misericórdia, Espírito de Deus, sopra sobre a minha casa, sopra sobre a minha vida, eu estou preparando um lugar, porque se tiver água na talha vai ter vinho, se tiver Espírito de Deus, até osso seco vira gente. Aplauda o Senhor, aleluia. Mas eu preciso trazer Jesus para perto. Interessante desse ministério, se vocês já quiserem se posicionar aqui, interessante, e eu encerro aqui, e tremendo nesse caso, é que eles convidam Jesus para uma festa. Foi para um enterro. Jairo convida Jesus para ir na casa dele com a filha doente e posteriormente morta. Aquela mulher do fluxo de sangue vai até Jesus porque está sangrando já há anos. Aquela mulher Ciro-fenícia vai procurar Jesus porque a filha está miseravelmente endemoniada em casa. Aquele centurião romano vai até Jesus porque o servo dele está terrivelmente doente em casa. A maioria das pessoas que foram até Jesus foram porque tinham problemas graves a serem resolvidos, solucionados. O leproso vai até Jesus dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo, porque era leproso. Então esse era o ambiente, esse era o cenário, e até hoje o cenário de muitas pessoas que vão até Jesus
quando o pior está acontecendo. Mas olha como cada semente floresce no seu tempo para a glória de Deus. Aquele casal, aquela família convida Jesus para uma festa. Aquela família convida Jesus para uma boda. Convida Jesus para se alegrar. Eita glória! Eles não convidaram Jesus para fazer um milagre. Jamais passou na cabeça deles convidar Jesus, sabe, para aquele casamento para fazer um milagre. Eles convidam Jesus para se alegrar com eles. Eles convidam Jesus. Jesus é um convidado especial para participar da festa. Não era para resolver problema, não era para resolver BO, como a maioria de nós aqui fazemos. Só buscamos Jesus quando a coisa está desandada. Só buscamos Jesus quando o troço está indo de mal a pior. Quando as coisas vão bem, a maioria de nós dá linha na pipa, irmão. A maioria de nós vai viver a vida, vai curtir a vida doidado, como aquele filme, vai curtir a vida doidado, mas quando o negócio aperta, Jesus me socorre, que eu vou perecendo. Sabe, aquele casal tinha crédito, porque convidaram Jesus para participar da festa, convidaram Jesus para se alegrar com eles. Ei, você tem sido daquele e daquela que tem acionado Jesus só para resolver os teus problemas, ou tem sido aquele e aquela que tem chamado, convidado Jesus para celebrar com você as suas vitórias? Que tipo de pessoa você é? Você que hoje está aqui porque está cheio de problema, ou está aqui porque está glorificando o nome dele pelas vitórias? Que tipo de pessoa é você? Saiba que isso é semente, tanto que Jesus começa a operar sem eles saberem. Jesus começa a operar, eles não estão nem sabendo, porque quem honra o céu tem crédito com o céu, irmão. Quem honra Jesus tem crédito com Jesus. De repente você está aí todo furisbungo aí, ó. Você aí, moça, toda, ó vida, ó azar. Deixa Jesus entrar nessa vida aí que você vai ver. Deixa, de verdade. Deixa. Ai, pastor, me prova na Bíblia. Eu acho a coisa mais fácil do mundo, Neemias capítulo 8. A alegria do Senhor. Sabe por que tem muita gente frustrada? A alegria dele está no outro, a alegria dela está no outro, está na outra, está em fulano, está em cicrano, está em Bertrano, está aí. Continue assim, você vai ver que você vai ganhar. Mas no dia que a tua alegria for a do Senhor, você vai ver só, até a tristeza começa a soltar de alegria. Quando a gente deixa Jesus entrar, a gente pode até ficar mal um dia, dois, mas aí o Espírito de Deus vem e já enche. Tu fala, quer saber do negócio? Eu vou tomar um banho, vou tirar a cinza da cabeça, o pano de saco, vou me ajeitar aqui e eu vou seguir, porque amanhã é outro dia, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora se ficar, ó vida, ó azar, mas o fulano, mas a cicrana, mas é isso, é porque, sabe, o homem ainda não pisou em Marte, o homem ainda não voltou para a Lua, eu fiquei tão triste porque a Deolane Bezerra, eu estou deprimida porque ela foi presa, ó vida, eu não quero mais viver, vou suicidar-me a mim mesmo. Querido, vai viver com Jesus, vai viver com Jesus, vai servir a Jesus, você vai ver que alegria é. Ei, para de ser uma fonte amarga para quem chega perto de você. Para de ser uma fonte amarga, porque até a fonte amarga, quando Jesus toca, sara as águas. Não vem dizer para mim que Jesus mora em ti. Se eu sou uma fonte amarga, Jesus não mora em mim não, filho. Porque se Jesus mora em mim, Ele toca, a fonte amarga fica doce. Restauração para a alma vem. Você vai passar aflição? Vai, faz parte da vida. Vai ter aquele dia que você vai estar borocochô? Vai, mas daqui a pouco o Espírito fala, filhão, levanta, vamos para cima, a vida é dura para quem é mole, vamos embora. Aí Paulo vai lá e escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Portanto, amados irmãos, fortalecei-vos no pastor da igreja. Coitado de você. Fortalecei-vos no coleguinha que está do lado, piorou. Fortalecei-vos nisso e naquilo, coitado, vai sofrer mesmo. Portanto, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Procurai estar firmes, procurem estar firmes e revistam-se de toda a armadura de Deus. Isso aí eu tenho que fazer, eu não vou fazer por você. Quem está do teu lado não vai fazer por você, filho.
Não vai fazer por você, filha. Paulo está escrevendo na primeira pessoa. Hoje virou uma mania que tudo... a igreja, o irmão, a fulana, o cicrano. Te apruma, rapaz. Te apruma, minha irmã. Para de viver igual um pudim. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque depois de vocês tiverem feito tudo, vocês estejam firmes. Tomem o capacete da salvação, o couraça da justiça, escudo da fé, calça os pés da preparação do evangelho da paz, sabe, embrace a espada do Espírito. Está dizendo, filho, levanta em mim e vão embora, porque o diabo não está brincando com você. Vão embora, porque o diabo não quer saber se você está dodói, se você está problema, se você está com luta. Ele quer arrebentar a tua alma, quer amortecer a tua fé, te levar para o inferno. Levanta, caminha. Jesus se manteve firme até o último dia. Meu irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pega o BO, assume a responsabilidade e diz, Senhor, olha, o problema é o seguinte, eu não quero saber de fulano, de cicrano, o meu negócio é contigo e eu vou contigo. Jesus, coloca, se for necessário, faça igual faz com o cavalo e com a mula. Coloca um trem nos meus olhos aqui para mim não olhar para o lado, só olhar para frente. E eu vou firme, Jesus. Eu vou seguir com o Senhor. Para de botar a culpa em todo mundo. Para de dizer, eu não consigo porque eu sou fraco. Glória a Deus que você é fraco, que você é fraca. Porque a minha Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tem alguém fraco aí? Então hoje é o dia. Então dão glória a Deus aí, aplaudam o Senhor. Só os fraquinhos. Ai, pastor, irmãos, são 20 e tantos anos ouvindo a mesma coisa. Ai, pastor, estou tão fraco. Ai, pastor, estou tão fraca. Glória a Deus, irmão. Dá vontade de falar isso. Glória a Deus. Glória a Deus que contigo você fique mais fraco ainda. Que você fique mais fraquinho ainda. Fraquinho. Você também, irmã, fraquinha. Você que hoje está aí, está fraca. Quem está fraca aqui? Que você fique mais fraquinha hoje. Aos fracos aqui, que você fique mais fraco. Fraco, não se aguentar de pé. Em nome de Jesus. Porque você vai ver como é que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei. O problema é que ao invés de clamar, eu estou na internet. O problema é que ao invés de clamar, eu estou falando mal de você. O problema é que ao invés de clamar, eu estou fazendo aquilo que eu não deveria fazer. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Grandes, repita comigo, grandes. Firmes. E ocultas, que não sabes. Tem coisas que não são reveladas ao nosso coração, porque o meu posicionamento continua o mesmo. Leva Jesus para casa hoje, celebra com Ele. Não chama Ele só para resolver problema não. Hoje, fala, Jesus, vamos celebrar comigo hoje. Eu só chamo o Senhor para resolver problema meu, né? Não, mas hoje não, Jesus. Hoje eu vou pagar uma pizza para o Senhor. Hoje eu vou levar o Senhor lá no Coco Bambu comigo. Hoje, Jesus, não se preocupe, o Senhor não vai resolver problema meu. O Senhor vai se alegrar comigo e eu contigo. Aí, de repente, acontece alguma coisa, só para um vento vir acaba. Você só vai ouvir o seguinte: fazei tudo que Ele vos... Não falha, irmão. Não, eu nunca vi alguém fazer o que Jesus manda e voltar para contar derrota. Nunca vi. Nunca vi. Quem eu vejo contando derrota aí? Aqueles que você olha para a vida, está assim, ó. Agora, quem está assim, as aflições vêm, passa para lá, a aflição vai, fé.
Aí dá uma trupicada e pede ajuda ao Bruno. Me ajuda aqui, varão, em oração, que o negócio está estreito. E o Bruno ajuda, daqui a pouco se levanta e vai embora. Aí dá outra trupicada. Aí você fala, Rose, me ajuda em oração que eu estou no processo. Aí a Rose começa a orar, tu se levanta. Aí daqui a pouco alguém liga para você e fala assim, ô fulano, me ajuda aí, que eu estou passando um processo. Você se lembrou que alguém foi tão intercessor, que você estava trupicando, alguém orou por você, mas agora você está firme e forte. Aí você começa a interceder também. Aí a glória queima lá, queima aqui, queima lá, queima aqui. Porque assim, meu irmão, fonte boa alegra, fonte contaminada contamina. Vou dar um conselho para você: não pare perto de fonte contaminada, irmão. Ela é fonte de morte. Para perto quem está cheio de Deus. Para perto de quem ama Jesus, de quem está com Jesus. Essa pessoa vai ser instrumento de milagre na tua vida. Prepara o lugar para o milagre, se posiciona. A vida é dura para quem é mole, irmão. Se posiciona em Cristo. O posicionamento muda tudo. Quando eu faço o que Jesus manda, pode até não ter vinho, mas vai ter milagre. Pode até não ter vinho, mas vai ter milagre. A Bíblia fala de uma mulher que não tinha azeite. O que você tem em casa, mulher? Ah, um bocadinho de azeite. Tem vizinho? Tem. Então pede vasilha para eles lá. Pede muita, pede pouca não, pede muita. Olha como é que as coisas de Deus. Às vezes você tem na mão é pouquinho, mas se você tiver com a pessoa certa, se a pessoa certa tiver, se a presença certa estiver dentro da tua casa, pede vasilha para os vizinhos lá, mas pede pouca não, pede muita, porque enquanto tiver vasilha vai ter azeite. Pastor, eu só tenho um pouquinho, prepara lugar. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, prepara lugar. Mas fala crendo, prepara lugar. Prepara lugar, irmão. Ah, tem pouquinho, pastor, prepara lugar assim mesmo. Ah, pastor, está complicado, prepara lugar. Pastor, estou no prepara lugar, ué. Pastor, mas é grande, prepara lugar, ué. Prepara lugar para você ver. Se tiver um pouquinho de azeite lá, na casa daquele casal em Caná da Galileia, era água, Natália. Na casa daquela mulher, lá em Samaria, era um bocadinho de azeite. A questão é, eu estou fazendo o que ele manda. Imagina se aquela mulher olha e fala assim, ah, mas o azeite é tão pouquinho, para que eu vou incomodar os vizinhos? É ou não é? Ô, meu irmão, a palavra do homem de Deus não era com relação a ela incomodar ninguém, mas era tirar ela, não era para ela tirar o conforto de ninguém, mas para ela sair da zona de conforto dela. Às vezes o Senhor permite o vento para fazer a gente levantar, irmão. O vento levanta. Prepara a vasilha e não pouca. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite, irmão. Fazei tudo o que ele vos disser. O que ele mandou você fazer? Perdoar? Perdoa. Senhor, mas não fui eu que fiz. Tem problema não, perdoa a si mesmo. O que é? Tem que buscar mais, busque mais. Tem que orar mais, ore mais. Tem que clamar mais, clame mais. Tem que servir, sirva. Faça o que ele mandar. Faça o que ele mandar. Faça o que ele mandar. Se hoje essa voz estiver queimando no teu coração, faça o que ele mandar. A palavra do Senhor diz, ao ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endurece. Faça o que ele mandar e você vai ver. Então, a alegria dentro daquela casa, daquela família foi restaurada. Porque alguém decidiu fazer o que o mestre mandou. Só por conta disso. Porque não adiantava convidar Jesus, não adiantava nada se não estivessem dispostos a fazer o que ele manda. Vocês serão meus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Eu posso passar minha vida inteira aqui dentro, com esse microfone na mão. Se eu decidir não fazer o que ele manda, você também, a mesma coisa. Pode passar o restante da sua vida sentado nessa cadeira aí, ou em qualquer outro lugar. Se continuar não fazendo o que ele manda, vai continuar aí. Vai continuar aí. Sendo sempre um pedinte espiritual, enquanto Jesus quer fazer de mim e de você uma fonte. Vai ser sempre um pedinte. Imagina o testemunho daquela família. Imagina, aquela mulher lá na repartição pública, lá no trabalho, falando, rapaz, sabe o que aconteceu?
Casamento final de semana, rapaz, ia acontecer uma desgraceira dentro do carro, meu Deus do céu, ia acontecer isso, isso e isso. Mas e aí, fulano, o que aconteceu? Rapaz, a minha valência foi que eu tinha convidado Jesus. Olha, pastor, foi um livramento. O diabo tentou de todo jeito, mas a minha salvação é porque Jesus estava comigo. A valência foi que Jesus entrou com meu filho naquele, seja lá onde for. A valência foi essa, que Jesus estava no negócio. Fazei tudo o que Ele vos disser. Nós vamos celebrar ao Senhor com a ceia. A mesa da ceia, a ceia do Senhor, não é para todos. Repita comigo, não é para todos. Não é para todos. Como alguns acham que é, não é para todos. É para todos que já decidiram fazer o que o Mestre manda. É para todos que já decidiram fazer o que o Mestre manda. É para todos que já o reconheceram como único, exclusivo e eterno Salvador. É para todos aqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo, que junto forma a igreja. Não adianta eu aparecer num dia de ceia e dizer assim, vou tomar ceia. Está em comunhão com o corpo, filho? É um membro ajustado com o corpo sob o comando do cabeça? Ou é uma verruga que aparece no corpo de vez em quando? A ceia do Senhor é para todos os que creem, já foram batizados, estão em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. É para todos os que estão fazendo o que o Mestre manda. Diáconos vão distribuir o pão e o cálice. E você que tem sido contemplado por isso que Jesus disse, você vai poder participar deste momento. Porém, a palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que coma desse pão e beba desse cálice. Para que não coma o pão e beba o cálice indignamente, não discernindo o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Não se celebra a ceia de qualquer maneira. Eu preciso olhar para a minha vida. É muito fácil eu examinar você, mas eu preciso examinar a mim. É muito fácil a gente examinar o marido, a esposa, os filhos, os pais, o coleguinha do lado, mas eu tenho que examinar a mim. É muito fácil eu querer tirar um cisco do seu olho tendo uma trave no meu. Eu tenho que tirar a trave do meu primeiro. Então como é que está? Eu estou fazendo o que o meu mestre manda? Você está fazendo o que o mestre manda? A ceia do Senhor é para aqueles que estão fazendo o que o mestre manda. Se você puder ficar de pé agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. Ô, Rafael, deixa Deus usar você. Deixa Deus usar. Eu sei que Deus vai te usar agora. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos agora ante essa mesa, Senhor. Nós te louvamos pelo teu sangue derramado, Senhor, pelo pão partido, pelo teu corpo que foi rasgado por nós naquela cruz. Senhor, para que nós pudéssemos andar em obediência. Este é o grande mandamento. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. Senhor, que nesta noite nós possamos ter plena consciência, que possamos fazer o autoexame, Senhor, para saber se estamos fazendo tudo o que o Senhor tem nos mandado fazer, ou se a nossa obediência tem sido conveniente, parcial. Senhor, que hoje, Senhor, possamos colocar à disposição aquilo que é necessário para o milagre dentro da casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Os diáconos vão distribuir o pão e o cálice. À medida que você for tomando aí parte do pão e no vinho, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vá falando com Deus.
Se é um milagre que você precisa, peça para Ele, fala: Jesus, entra lá na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, mas Senhor, eu também quero celebrar contigo. Celebra com Ele hoje. Se alegra nas pequenas vitórias que Ele te deu. Traga à memória as coisas tremendas que o Senhor já fez por você. De repente hoje você pode estar passando uma luta aí, mas lembre-se que o Senhor já fez coisas grandes, irmãos. Então, começa a tratar isso com o Senhor agora. Pode aumentar, Rafael. Aleluia. Oh, glória a Deus. Hoje é noite de abrir a porta para que Jesus entre. Se o Senhor tem batido a porta, abra hoje. Ó Espírito, aleluia. Oh, Jesus manda encher aquelas talhas com água. Significa que provavelmente estava vazia. Ei, hoje é noite de se encher, irmão. Hoje é noite de você ser cheio, ser cheia. Hoje é noite de eu me encher. Se encha hoje. A vantagem de estar vazio, de chegar vazio, vazia no lugar desse, é que a gente pode se encher. Então começa a se encher. Começa a pedir para Ele te encher agora. Oh, aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, aleluia. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Oh, aleluia. Cristo é a fonte de tudo, meu irmão. Jesus foi a fonte de alegria daquele casamento. É a fonte de alegria da minha, da tua casa, aleluia. Eu ainda não vi a beleza que existe em ti. Adora, adora Ele, adora Ele. Libera palavras de gratidão a Ele. Talvez até no meio da tua luta, comece a agradecer pela misericórdia dEle, porque você está de pé ainda, meu irmão. Que eu ainda não vi a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Oh, aleluia! Imagina sem Jesus dentro daquela casa. Imagina sem Cristo dentro da minha e da tua casa, meu irmão. A beleza revelada do Pai. Oh, Jesus. Declara isso. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Oh, antes de casa, carro, tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar de melhor, meu irmão. A beleza revelada do Pai. Oh, tudo que eu tenho, Jesus, tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, a minha casa, o meu dinheiro, meu destino por inteiro
Tudo que eu tenho é teu. Adora, adora, adora. Filho, a minha casa, o meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Diz pra ele, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia, 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 aleluia. Minha casa, o meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Vamos dizer, tudo é teu. Oh, aleluia. Canta para ele, meu irmão. Aleluia. Tudo é teu. Tudo é Vamos deixar que o Senhor teu. saiba que aqui nesse lugar existe uma igreja declarando tudo é Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e o partiu, dando graças, dizendo: este é o meu corpo. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerem, em memória de mim. Comamos, irmãos. Aleluia. 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 Você já parou para pensar que quando nós fazemos o que diz a letra da música, que tudo é dele, quando aquele casal convidou Jesus para aquela festa, eles praticamente entregaram o controle da vida deles a Jesus. E quando nós entregamos o controle da nossa vida a Jesus, irmão, os dias difíceis podem vir, mas Jesus, ele está no controle de tudo. Quando eu e você entregamos o controle da nossa vida ao Senhor, a Cristo, o dia mau até chega, mas Jesus está no controle de tudo. Então deixa Jesus entrar hoje, deixa Cristo entrar hoje. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Dê alguns segundos do seu tempo para Ele, glorifica Ele agora de todo o seu coração. Vá glorificando a Ele. Dê apenas alguns segundos, glorifica Ele, agradeça a Ele. Diga para Ele, tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O pão e o vinho e o cálice são elementos simbólicos, irmãos. Simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, partido e derramado na cruz. Enquanto nós comíamos o pão, o Espírito ministrou ao meu coração algo muito lindo. Todas as vezes que vocês fazem isso, eu estou dentro de vocês. Todas as vezes que vocês fazem isso, eu estou junto a vocês. É por isso que em João 17 ele diz que nós somos um. Nós somos um, irmãos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos um com Cristo. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor Jesus
tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Bebamos todos, irmãos. Aleluia. 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 Nós estamos chegando ao final dessa celebração. Mas eu queria convidar você a viver o dia de amanhã, se ele chegar a nós, sobre a seguinte perspectiva: sair daqui com a seguinte perspectiva acerca do amanhã. Muitos de nós vão desenvolver atividades diferentes amanhã durante o dia. Mas eu quero convidar você a fazer, seja lá o que você for fazer, mas que Cristo esteja com você. Que Cristo seja um convidado na sua casa. Que hoje você leve Cristo como um convidado especial para a sua casa. Leve Cristo para o seu local de trabalho, para a faculdade, talvez na solução de um problema que você precisa. Talvez para fazer aquele exame, aquela consulta, a busca daquele emprego. Talvez para ter uma conversa difícil com alguém. Que você leve Cristo com você, assim como o Espírito ministrou ao meu coração acerca do pão e do vinho. Todas as vezes que vocês fazem isso, eu estou junto de vocês. E se hoje, meu irmão, minha irmã, você deseja levar Cristo para a sua casa, levando Ele no seu coração, de verdade, eu quero dar uma oportunidade de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui, junto comigo nessa mesa. Pastor, eu vou levar Jesus comigo. Eu vou fazer como Jairo. Senhor, vai na minha casa. Entra na minha casa, Jesus. Eu quero celebrar com o Senhor. E eu quero colocar a minha vida em tuas mãos. Se hoje você está aqui e quer levar Jesus junto com você, sai do seu lugar, vem aqui junto comigo, nós vamos orar. Em nome de Jesus, já passamos um pouquinho do horário, mas eu quero dar essa oportunidade a você agora. Você que deseja levar a Jesus, convidar a Jesus realmente, para entrar nesta casa, em primeiro lugar no seu coração, em primeiro lugar, no seu coração, dar a Ele um lugar especial. Em segundo, levar Ele para aquele lugar que você vai estar daqui a pouco, ou amanhã, durante essa semana. Não faça nada sem a presença dEle. Se você precisa tomar uma decisão, não tome sem o conselho dEle. Se você precisa fazer algo, não faça sem a aprovação dEle. Se você precisa de paz, sabe, busque nele. Então, se hoje tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Você que hoje está aqui e deseja entregar a sua vida a Jesus, dar a Cristo uma oportunidade de fazer algo novo na sua vida. De repente que você tenha um pouquinho de azeite, como aquela viúva, deixa Jesus multiplicar isso aí. Deixa Jesus fazer a obra hoje. Pastor, o que eu tenho é muito pouquinho, não importa não. Tem problema não. A fé é pouquinha, Jesus faz a obra hoje, aleluia. Seja lá o que você tem a apresentar, apresente hoje. Então, se você precisa de um milagre, precisa de um milagre na sua casa, como aquele povo precisava, vem cá, vamos orar por esse milagre. Prepara as talhas hoje. Prepara as talhas, fazei tudo o que Ele vos disser. E a palavra de ordem hoje é: preparem as talhas, encheias de água, aleluia. Hoje é dia de convidar o Espírito Santo para fazer parte. Você que está frio na fé, fria, abatido, abatida, desanimado, desanimada, vem cá, vamos encher as talhas de água hoje, em nome de Jesus. Você que já não consegue orar mais, já não consegue mais, sabe, buscar o Senhor na sua palavra, venha cá, em nome de Jesus, vamos encher essas talhas de água. Você que está sendo tentado, tentada pelo diabo, acerca de um pecado, está na luta, vem, vamos encher as talhas de água hoje, em nome de Jesus. Oh, glória, glória, glória. Coloque a sua mão no seu coração. Oh, glória. A palavra do Senhor diz que uma alma
vale mais que o mundo inteiro. Amém ou não amém? E hoje uma alma está se rendendo aos pés de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Peraí, Michel, nós vamos orar. Peraí. Aplauda mais forte, querido. Aleluia! Pediu os intercessores, os obreiros aqui, ponham as mãos aqui. Coloca a mão, você que está no seu lugar, em seu coração. Abraça ela, Viviane, vamos orar. Senhor Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos hoje, nessa noite, porque a festa nos céus. A sua palavra jamais volta vazia para ti, Senhor. Ah, Deus querido, escreve esse nome hoje no livro da vida. Que esse nome seja confirmado no livro da vida, Pai. E que de lá ele não seja arriscado. E que essa tua filha hoje receba graça, força, perdão para os seus pecados. Que toda cédula de acusação seja rasgada. Para a glória do teu nome, que ela sinta alegria, Senhor, de caminhar contigo todos os dias. Para a glória do teu nome. Esse povo que hoje está diante do teu altar, Senhor, encha essas talhas de água hoje. Renova a alegria, renova a fé, a esperança, fortalece. Entra, Senhor, dentro desta casa. Entra com eles nos locais de trabalho, nas universidades. Sê com eles, ó Deus, na solução talvez desse problema, desta luta. Entra com eles, Senhor, nesse consultório médico. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Porque sabemos que se fizermos tudo que o Senhor nos mandar, o milagre irá acontecer. E aqueles que estão decididos a fazer o que o Senhor manda, visita ainda esta semana, Senhor. Traga a resposta ainda esta semana, para a glória do teu nome. Sairemos daqui, mas não sairemos na tua presença. Leva-nos em paz, nos dê uma semana poderosa na tua presença. É no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor, que está vivo, reina e reinará por toda a eternidade. E toda a igreja que crê diz amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Estenda a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Vão todos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Dê um abraço no teu irmão, na tua irmã. Ótima semana a todos, em nome de Jesus.